Olha só, gente, existem muitas fake news circulando no que diz respeito às eleições de 2020. Por isso, nós procuramos um advogado especialista em direito eleitoral para esclarecer as principais dúvidas que possam surgir junto aos eleitores por conta das notícias falsas. Acompanhe. Voto branco, voto em branco, ele vai para o candidato que está melhor colocado, que teve a maior quantidade de votos válidos? Não, voto branco, ele é um voto não válido, certo? O que acontece? Por que se tem essa ideia de que esse voto vai para o candidato que tem mais votos? O que acontece é que, como esse voto branco, nulo, não é validado, ele não é considerado voto válido, acontece é que os votos válidos que sobram acabam aumentando percentualmente em relação ao todo. Mas aqueles votos, eles não vão ser computados para o candidato. Somente uma questão, vamos dizer assim, matemática, percentual e regra de 3. Porque eu retiro os votos que não foram válidos e faço a contabilização dos votos válidos de acordo com aqueles que foram computados como válidos. Aí essa proporcionalidade ela é feita em relação aos votos válidos e não mais em relação ao todo. Essa é a questão. No caso, doutor, qual a diferença do voto branco para o voto nulo? A diferença do voto nulo é porque o voto nulo é uma manifestação apolítica. Né? Não há intenção de dar o voto. E o voto branco é como se a pessoa quisesse votar em algo que não está posto, certo? Mas na prática, todos dois são votos não válidos, não são computados. Bom, a maioria dos votos nulos anulam uma eleição? Não anula a eleição. A única coisa que anula a eleição é se todos os votos forem nulos. Inclusive, se tiver uma eleição em que só tenha um voto que não seja nulo, o do próprio candidato, ele é declarado eleito. Depois das eleições, é possível saber em qual candidato o eleitor votou? Não é, porque o voto é sigiloso. Agora, tem como você saber por área. Por exemplo, determinada urna, tem como saber quantos votos o candidato teve em determinada urna. Por área de geográfica dá para saber. Mas o determinado eleitor, fulano, votou em cicrano, não dá para saber. O voto é sigiloso. Nas eleições para vereador e deputado, quem tem mais votos é sempre eleito? Não, nem sempre. Nem sempre esse será eleito, porque o nosso sistema de representatividade de cargos proporcionais, ele é um sistema proporcional. E nesse sistema vale aquele partido que teve mais votos. Portanto, aquele partido que teve número de votos suficiente para preencher uma vaga, vai ter direito a uma vaga. Mas não quer dizer que o candidato desse partido tenha que ter mais votos do que os candidatos dos outros partidos. Tanto que nós temos casos aí que o candidato de Teresina, por exemplo, candidatos eleitos com 2.000 e poucos votos e candidatos com mais de 5 mil votos que não foram eleitos. Por quê? Porque o partido daquela pessoa não obteve o direito de conquistar um número determinado de vagas. E aí, para preencher essa vaga, o candidato tem que ser o mais votado dentro do seu partido, ou estar entre os mais votados dentro do seu partido, e não do todo. Quem não compareceu no primeiro turno está proibido de votar no segundo turno? Não, quem não compareceu no primeiro turno, ficar seu voto. E ainda que não justifique o voto, pode comparecer e votar no segundo turno. Mas o certo é justificar o voto. Vai até uma sede da Justiça Eleitoral, a agência dos Correios, justifica o voto e vota. Mas não está proibido de votar no segundo turno, não. Ninguém pode ser preso durante as eleições? Nesse momento, não há essa possibilidade, salvo prisão em flagrante. É isso até 15 dias antes da eleição e se estende esse período até o segundo turno. Essa travadinha da internet dá um frio na espinha, não é? Mas o importante é que a comunicação foi estabelecida. Circulam nas redes sociais, principalmente nas redes sociais e nos aplicativos de troca de mensagem, muitas informações
inverídicas, querendo realmente desvirtuar o objetivo das eleições, principalmente das eleições de 2020, que aqui estamos vivenciando neste exato momento. Por isso que nós procuramos um especialista para alertar e, é claro, para esclarecer muitas dúvidas que são nossas, que nos são passadas como se fossem verdades incontestáveis. Por exemplo, da história do voto nulo e do voto em branco. Mas é importante, mais uma vez, sempre lembrar você de casa que nós só devemos duvidar de toda e qualquer comunicação que chega parecendo muito verdade em nossos aparelhos de telefone celular e também em nossas redes sociais. Na dúvida, sempre procure um veículo de comunicação sério que é capaz de te esclarecer sobre o que está sendo falado e ganhando até corpo nas redes sociais.